Pai do Senhor a todos os irmãos, quero deixar uma palavra nesta manhã. Jó 38, a resposta do Senhor a Jó. Aleluia, é um diálogo entre Deus, aleluia, e Jó. Depois disso, do meio da tempestade, aleluia, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. Aleluia, as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Eu quero dizer que em meio às nossas tempestades da nossa vida, o Senhor, aleluia, aleluia, o Senhor tem uma resposta para nós, aleluia. Quando nós duvidamos do poder de Deus, quando nós olhamos para uma situação, quando nós nos questionamos a Deus, aleluia, em algum momento da nossa vida, o Senhor, aleluia, em meio às nossas tempestades, aleluia, aleluia, Ele quer falar conosco, Ele tem uma resposta, aleluia, o Senhor no meio da nossa tempestade, aleluia, Ele pode nos fazer viver uma bonança, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio, aleluia, às nossas lutas, aquilo que tem se levantado contra as nossas vidas. Aleluia, o Senhor pode nos dar uma paz que excede todo entendimento, porque o Senhor é aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes. Aleluia, antes de entrar nessa palavra, eu quero deixar um testemunho. Ontem à noite eu fui para a igreja juntamente com o meu neto, aleluia, e nós esquecemos a chave do portão da casa, aleluia. E quando nós voltamos da igreja, nós não tínhamos como entrar, aleluia, para dentro de casa. E ficamos na rua literalmente, aleluia. E o portão de forma nenhuma, de maneira nenhuma, ele não abre, aleluia, sem a chave TEC do portão, aleluia. E eu fiquei assim, falei, Senhor, se o dono da casa, né, não chegar, como que nós vamos entrar? Nós não vamos poder entrar em casa, nós vamos ter que dormir, né, fora de casa. E nós ficamos um bom tempo lá fora esperando e não tinha mais o que fazer, irmãos. Não tinha simplesmente o que fazer. Aleluia. Aleluia. Quando o de repente de Deus, alabassúria, o de repente de Deus aconteceu. Aleluia. Eu me encostei por um momento no portão já desanimada, vendo as horas se passarem. Aleluia, quando o portão se abriu. Louvado seja o nome do Senhor, isso é para quem crê. Aleluia, aleluia, que o Senhor, Ele vê o seu anjo, que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, não é? Isso não é para qualquer um, porque tem pessoas que vão duvidar, aleluia, mas isso, né, quero dizer que os milagres do Senhor acontecem em dias comuns, quando você não está nem sequer esperando. A gente não tinha o que fazer. Não sabíamos que hora que o dono da casa ele ia aparecer. Aleluia. E tanto que ele voltou para casa, acho por volta da meia-noite. Aleluia. Aleluia. Mas o Senhor, aleluia, enviou o seu anjo e abriu o portão para nós, irmãos. Irmãos, nós já tínhamos ficado muito tempo lá fora, empurrávamos o portão assim, sabíamos que ele não tinha como abrir, mas o portão abriu, aleluia. E eu quero dizer nesta manhã que o Senhor é aquele que abre porta onde não tem porta, aleluia. Se você está precisando de uma porta, aleluia, assim como o Senhor abriu esse portão para nós, aleluia, entrarmos na nossa casa, aleluia, o Senhor aquele também que vai abrir uma porta, aleluia, onde não tem porta para você. Talvez você esteja precisando de uma porta de trabalho, de uma porta de emprego, e se sente desanimado, desesperado, aleluia. O Senhor, aleluia, o mesmo Deus, aleluia, que enviou o seu anjo e abriu o portão para nós, ontem à noite ele vai abrir portas. O Senhor colocou isso no meu coração nessa manhã. Ele vai abrir uma porta grande e eficaz, aleluia.
aleluia, para a tua vida, aleluia. Então, mesmo que você esteja passando por uma tempestade, por um momento difícil, por um momento turbulento, aleluia, depois do meio da tempestade, aleluia, o Senhor, aleluia, deu a Jó a seguinte resposta: o Senhor sempre tem uma resposta, o Senhor sempre tem um caminho para nós, o Senhor sempre, aleluia, vai vir ao nosso encontro, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor falou para Jó: mostra agora que você é valente e responda, aleluia, e responda as perguntas que eu vou fazer. O Senhor disse: eu criei o mundo. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? Aleluia. Aleluia. Nós estamos diante do dono do mundo, criador do céu e da terra. Aleluia. E quem foi que fez as medições? Em cima de quem estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Louvado seja Deus. Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Aleluia. Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós questionamos, nos indagamos diante das nossas necessidades, das nossas aflições. Um Deus tão grande, tão poderoso, tão majestoso, um Deus criador do céu e da terra, um Deus que Ele fala que eu criei o mundo, onde você estava. E muitas vezes a nossa fé é tão pequena, aleluia, diante de um Deus tão grande, aleluia. Quando o mar jorrou do ventre da terra, aleluia, quem foi que fechou os portões, aleluia, para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e coloquei trancas, aleluia, aleluia, as suas portas, aleluia. E eu lhe disse: você chegará até aqui, aleluia, a este ponto, aleluia, e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes quando eu estou diante do mar, eu fico me indagando o início e o fim do mar. Aleluia. Como o nosso Deus é tremendo e lindo. Ele é o nosso Criador, o Criador do céu e da terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E diante dele, aleluia, que nós possamos colocar toda a nossa vida, que diante dele nós possamos colocar todas as nossas inquietações, todos os nossos medos, todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de mim, e tem cuidado de você. O nosso Deus é tremendo. Então, quero dizer nesta manhã que o Senhor tem resposta para nós. Aleluia, o Senhor tem resposta. Aleluia, para a nossa vida nesta manhã. Aleluia, assim como Ele respondeu a Jó. Aleluia. Assim como Ele falou com Jó nesse diálogo, o Senhor deseja falar ao nosso coração mais fortemente nesse dia. Não sei qual tempestade que você possa estar passando, qual momento que você está passando na sua vida, mas o Senhor é aquele, aleluia, aleluia, que acalma a tempestade da nossa vida, do nosso coração, que repreende o vento, que repreende o mar, como diz a sua palavra. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador.
aquele que está nesta manhã, aleluia, pelejando por nós, aleluia, nos guardando, nos livrando, aleluia, abençoando a nossa vida, aleluia, com saúde. Nós nos levantamos e estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado, a sua graça, o seu favor é sobre nós, a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renovam-se a cada manhã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, quero deixar essa palavra. Aleluia, aleluia, o Senhor é contigo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor é contigo. O Senhor é aquele que trabalha por aquele que nele esperam, por aqueles que nele esperam. Aleluia, o Senhor não é alheio à sua vida, coloca a sua vida diante do Senhor. Coloque, aleluia, a sua vida diante do Senhor, coloque a sua causa, aleluia, diante do Senhor, a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua necessidade, a sua aflição, a sua angústia, aleluia, porque o Senhor é socorro bem presente. Na hora da nossa angústia, o Senhor é o nosso Deus, aleluia, aleluia, Ele cuida de nós, Ele cuida de você nesta manhã. Fique com essa palavra. Aleluia, Ele acalma o vento, Ele acalma o mar, aleluia, 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 Ele está aqui, aleluia, 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 para acalmar, aleluia, o teu coração, aleluia, para colocar paz, uma paz que excede todo entendimento, aleluia, para repreender o medo, a ansiedade, o pavor, aleluia, aleluia, a ansiedade, a depressão, tudo aquilo que por vezes quer tomar conta do nosso coração. Por esses dias atrás eu estava com alguns medos, os medos que se eu pudesse eu colocava uma pessoa dentro de uma bolha para protegê-lo, para guardá-lo com medo do que poderia acontecer com essa pessoa. E muitas vezes nós somos assim, como mãe, como pai, como avós. Se nós pudéssemos guardar as pessoas e colocá-las dentro de uma bolha, nós colocaríamos para protegê-las de todo o mal, para que elas não viessem a cair, a vacilar, para que elas não viessem, aleluia, aleluia, a errar. Aleluia, mas o que nós temos que fazer, aleluia, é colocar aos pés do Senhor, a entregar nas mãos de Deus, aleluia, aleluia, a colocar, aleluia, nos nossos joelhos. E ontem o Senhor deu uma palavra no culto de ontem que acalmou meu coração, aleluia, que me fez, aleluia, aleluia, caminhar na certeza e na segurança que o Senhor, aleluia, aleluia, tem o controle de tudo. Nós temos apenas que estar na sua presença, aleluia, apresentar, aleluia, colocar nossas orações diante dele, especificar aquilo que nós queremos, especificar, Senhor, né, sermos claros diante do Senhor, porque o Senhor deseja nos ouvir, o Senhor deseja nos responder como ele respondeu a Jó, aleluia, o Senhor deseja, aleluia, aleluia, a palavra do Senhor diz que pedis mal, né, e por isso nós não recebemos, porque muitas vezes nós não sabemos pedir. Quero dizer nessa manhã, seja específico nas suas orações, seja específico quando você orar por alguém, quando você orar pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa. Seja específico quando você orar por uma causa, por algo que está dentro do teu coração, porque o Senhor fará, aleluia, como lhe apraz. O Senhor, aleluia, Ele te abençoará. Aleluia, nós não temos como, aleluia, guardar ninguém. Aleluia, nós não temos esse poder, mas o Senhor tem. Aleluia, nós não podemos colocar as pessoas dentro de uma bolha para protegê-las do mal. Aleluia, impedir que o mal alcance-as. Aleluia, mas o Senhor tem o poder de guardar a cada um de nós e aqueles a quem nós amamos. Amém. Fique com essa palavra. Que Deus abençoe o seu dia e fale mais fortemente ao seu coração. Medite em Jó 38. Aleluia. Aleluia. Aqui fala sobre o Deus Criador do céu e da terra. Aleluia.
o Deus que fez a terra, o mar e tudo que nela existe, aleluia, aleluia, o Deus, aleluia, aleluia, Criador do céu e da terra, se Ele fez tudo isso, aleluia, aleluia, Ele não, aleluia, tem poder, aleluia, se Ele é como Criador, Ele não tem poder, aleluia, de fazer algo por mim, por você, Ele não tem poder para nos abençoar, aleluia, não há nada que o Senhor não possa fazer por nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele traz à existência até aquilo que não existe pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Nós aqui somos muito pequenos. Aleluia. Mas o Senhor é grande. Aleluia, nós somos falhos, mas o Senhor é perfeito. E que nessa manhã o Senhor venha aperfeiçoar a nossa fé. Aleluia, para que nós possamos viver, aleluia, os milagres que o Senhor tem, aleluia, preparado para nós, os milagres diários e também aqueles milagres impossíveis que o Senhor, aleluia, deseja fazer na nossa vida e glorificar o seu nome através da nossa vida, aleluia, porque é desejo do Senhor que o seu nome seja glorificado na terra, aleluia, através da minha vida, através da sua vida. Depois disso, do meio da tempestade, aleluia, o Senhor deu a seguinte resposta. Aleluia, o Senhor tem resposta para você no dia de hoje. Fique ligado com o Senhor. Aleluia, fique em espírito, ande em espírito. Aleluia, o Senhor falará contigo. Até a hora de você dormir, o Senhor estará esclarecendo, o Senhor estará iluminando a sua mente, o Senhor estará dando discernimento, o Senhor estará falando conosco, aleluia. Louvado, nem sempre nós vamos poder ficar, né, de joelhos, mas quando nós andamos em espírito, aleluia, o Senhor, Ele fala conosco nos mínimos detalhes, aleluia, do nosso dia. Entregue esse dia, entregue, aleluia, essa manhã ao Senhor, entregue a sua tarde, entregue a sua noite e fique na presença do Altíssimo, porque Ele falará ao teu coração ainda esse dia, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.